Bom dia, boa tarde, boa noite, dispostos! Estamos aqui no programa para vendedores, Além da Meta, histórias reais de pessoas que usaram vendas para transformar vidas e negócios. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com um grande convidado, uma pessoa que é a referência de sucesso do Centro-Oeste, meu mentor também. Então, estamos aqui com o Ivan Sena, que vai nos falar um pouquinho sobre o sucesso de vendas deles e a gente vai trocando esse papo aqui de uma forma bem natural. Eu sou Albert Guedes, gestor comercial vendedor, estou aqui para compartilhar o sucesso em vendas desses convidados e aprender também, né? A ideia é isso, que a gente tenha bons insights e que você aí consiga gerar mais resultados, bater as suas metas e ter uma tranquilidade maior para chegar naquele resultado extraordinário através dessas dicas. Então, sem mais delongas, vamos lá para esse grande homem, Ivan Sena. Ivan, muito obrigado por você estar Eu aqui. que agradeço, irmão. Obrigado Uma pelo honra. convite. A honra é minha. E o que falar, né? Depois da apresentação dessa aí, só aumenta a responsabilidade em passar para vocês realmente aquilo que a gente tem de melhor. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Um cara que eu admiro, um cara que eu sei da toda a sua trajetória e dos seus resultados. E, ó, quer crescer as vendas? Contrata esse cara, viu? É isso aí, muito obrigado. E o Ivan ele tem uma história muito interessante, que assim como eu, né, como algumas pessoas já conhecem um pouquinho da minha trajetória, ele não começou já com a carreira, não herdou a empresa, trilhou o caminho lá do início, né, Ivan? Lá do início. Ivan, para a galera te conhecer então, se apresenta aí e fala para hoje qual que é as operações que você está à frente, né? Quais são as tuas empresas, os teus projetos atuais, para a gente poder dar um panorama geral para o pessoal aqui. Bom, só para você me conhecer um pouco melhor, talvez os que não me conheçam, me chamo Ivan Sena e eu falo que eu estou empresário há 40 anos. E dentro dessa minha trajetória, principalmente aqui em Brasília, 27 anos, eu falo que começar do zero é fácil e eu comecei aqui do menos zero. Hoje, 27 anos depois, hoje eu tenho 5 operações, uma nos Estados Unidos, uma em Feira de Santana e 3 operações em Brasília. Legal, legal. E você investe muito em network, né? Porque você tem um ciclo de empresários que você frequenta que validam sempre os teus produtos, né? Então, esse eu diria para você que é um dos segredos da venda, né? É você começar exatamente ali através do network. Só que pessoas, elas confundem muito o network com vendas. E network ele é muito mais complexo do que isso, Albert. Então eu diria para você que isso é uma peça fundamental do jogo. Eu diria que sempre as pessoas me perguntam qual foi a hora da virada, qual foi o teu day one. Eu sempre falo o seguinte, foi quando eu mudei a mentalidade. Legal. E mudar a mentalidade é exatamente você começar a entender que você tem que fazer parte de algum ecossistema. Sim. E na posição que você já se encontra de sucesso, em alguns networks as pessoas perguntam, né, como fazer bem e tal, e eu sinto isso até com relação a várias reuniões de empresários. Dá para diferenciar bem quem que é o interessante e quem que é o interessado, né? Eu diria para você que já, assim, eu te responderia talvez com uma outra pergunta, não sabe? Assim, ou talvez com uma resposta um pouco diferente, não sei. Na verdade, hoje, quando se fala de network, os grupos eles estão assim sendo bem diferenciados. E aí não tem mais essa coisa de dentro de algum grupo que você escolhe, de você saber quem é interesseiro ou quem é interessado, porque já está virando um nicho. Sim. Então, quando você chega em determinados grupos, e aí você tem que ser seleto exatamente nessa participação. Às vezes eu não consigo participar de todos, por questão de tempo. Sim. Então, você seleciona aqueles onde você realmente vai estar, que não tem muito o interesseiro, realmente tem os interessantes. Legal, legal. E pense na agenda com todas essas operações aí, né? É uma agenda concorrida. Correria. Olha só, como a gente está aqui falando de... Posso falar só uma coisa? Claro. Você tem uma ideia? Esse ano eu resolvi, tá? Humildemente falo para você que desde abril, em março, janeiro, fevereiro, março, eu estava nos Estados Unidos. E eu tomei uma decisão que esse ano eu não aceitaria participar
de reuniões, de network, de podcast, de palcos. E eu te falo uma coisa, eu voltei com o network agora há pouco, por conta mais do Plano Perfeito, qual você faz parte. E podcast, esse aqui é o primeiro que eu aceitei esse ano. Olha, que legal, que honra, obrigado. Mais de 20 convites que eu tive, esse aqui foi o primeiro que eu aceitei esse ano. Que show de bola. E por quê? Você acha que para ter uma gestão melhor de tempo ou porque... enfim, qual foi o motivo que que fez você tomar essa decisão? Chega um ponto na nossa vida, dentro das operações, você precisa muito mais estar perto de pessoas que, digamos assim, são conselheiros do que do próprio network em relacionamento. E aí eu tomei essa decisão. Falei, cara, as minhas operações já estão boas, todas já vendem bem, e o que eu preciso é melhorar a minha gestão. Então, eu prefiro agora fazer parte de grupos que me tragam mais conhecimento em gestão, liderança, administração, do que mesmo grupos que me tragam vendas. Ótimo. E aí eu quis fazer um isolamento esse ano. Entendi. Isso é interessante, né? Porque mesmo aqui, o nosso bate-papo sendo focado em vendas, tem muitas pessoas que quando não olham para a gestão, vender muito não resolve. Não resolve. Né? Não resolve. Seríssimo isso. Seríssimo. E falou, isso é legal que me conectou com uma pergunta que eu já queria, até tinha anotado aqui para te fazer. Qual que você acha que foi, Ivan, assim, a relevância de ter um perfil comercial para o teu negócio, para os teus negócios? Você sempre foi comunicador como você é hoje? Eu já vi você no palco, já vi você conversando com as pessoas, eu faço parte das reuniões, das mentorias, e você tem essa facilidade que é uma habilidade que o vendedor desenvolve. Em que momento da tua carreira você entendeu que vendas era algo relevante para você chegar no teu sucesso? Albert, não existe uma empresa no mundo que ela não precise vender. Então, é até bem óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, que a venda é o carro-chefe de uma empresa. Não tem o que... Eu sempre falo nas empresas, não tem o que se administrar se não tiver vendas. Se tiver venda, não tem. Não tiver venda, não tem vendas. Então, eu entendi há muito tempo, eu gosto um pouco de contar essa história, que algumas pessoas podem entender como humilhação, mas eu entendi em um momento que eu fui atendendo um cliente, que ele me chamou a atenção porque eu estava mal vestido. Estou falando isso de 40 e tantos anos atrás. E naquele momento, o cara me virou uma chave. Aquilo não me veio como uma humilhação, me veio como uma chave poderosa. Eu falei, caramba, eu entendi naquele momento a importância da valorização do meu produto. Então, enquanto pessoas, e muitas pessoas, ontem eu fui atender um mentorado, cara, que engraçado, se me permitir até te conto. Claro. Mas assim, as pessoas elas se preocupam com o preço. E o que traz resultado em vendas, eu acho que melhor do que você não tem para falar, que é resultado. Então, aumenta o teu resultado. E eu entendi que naquele momento eu precisava ser o meu melhor produto para que naquele momento, sendo o meu melhor produto, eu pudesse ter melhores resultados. Que legal, cara. Legal. Isso é interessante porque tem muita gente aí da audiência que fala bem assim, eu não sei vender, ou eu não gosto de vendas, ou eu não sou um bom vendedor. E eu costumo falar nos treinamentos que assim, se você acordou, você escovou os dentes, tomou o banho, arrumou o cabelo, colocou uma roupa, isso já é uma forma até inconsciente de você estar vendendo a sua imagem. É isso que eu ia falar. Então você já está começando a se vender, né? Verdade, e nesse momento você sentou numa mesa de negociação e você percebeu que você tinha que aumentar. Só que aí vem uma outra resposta que você me perguntou. Durante muito tempo eu fui aquele cara que eu vendia para uma pessoa. Se você me colocasse em um palco, se você me colocasse num grupo de network, se você me colocasse com mais do que 2, 3 pessoas, eu travava. Aí eu não conseguia falar, eu não conseguia atender, eu não conseguia me comunicar. Exatamente. Então foi uma fase muito grande da minha vida. Para você ter ideia, aqui em Brasília mesmo, quando eu comecei aqui, eu era convidado para alguns eventos de network, café, almoço, jantares. E eu sempre levava o meu melhor vendedor para que ele se comunicasse, para que ele apresentasse a empresa, porque eu tinha vergonha de falar, cara. Caramba, olha só aí. Revelações aqui, eu não imaginava. Exatamente. E aí, eu percebi o seguinte, qual foi a virada de chave? Como é que você rompeu essa barreira, claro? Eu vou te falar agora, então, qual foi a virada de chave? Foi entender o seguinte, o que o meu concorrente estava fazendo que ele tinha melhores resultados do que eu. E a primeira coisa que eu descobri foi exatamente isso. Eu precisava ser
não o dono da empresa, eu precisava ser o meu melhor vendedor. Olha que legal. E naquele momento eu comecei a me autodesenvolver na questão ainda mais de imagem, mas também oratória, em tudo que pudesse me ajudar. Hoje, se você não me mandar calar, eu fico aqui nesse podcast 3 horas. Opa, vamos lá, isso é ótimo. Isso é legal, porque... E você teve... se fosse para colocar... Eu gosto muito de falar em tríade, né? Todo mundo que assiste meus treinamentos fala, ó, 3 isso, 3 aquilo, 3 dicas e tal. E se fosse para você colocar em pilar de vendas, quais são os 3 pilares de vendas que você considera assim, Albert? Ó, para a nossa audiência, para ele ser um bom vendedor, ele tem que prestar atenção em 3 pontos principais. O que você consideraria 3 pilares de vendas? A indicação. Então, para mim, o cara que é bom, ele valoriza muito a indicação. Se você olhar, você como um homem de venda, não precisa te falar isso, mas se você chegar em qualquer empresa e perguntar para essa empresa 50%, 60%, 70%, mesmo com todos os canais hoje que nós temos de divulgação e canais de venda, de aquisição de venda, a indicação ainda está acima de tudo. Que dica boa. Então, quando você trabalha, um bom vendedor, ele tem que ficar ligado à indicação. Então, ele tem que pedir indicação, ele tem que estar ligado nisso aí. O segundo, cara, muito básico, é realmente comunicação. Eu vejo pessoas perderem muitas oportunidades porque ele quer vender quando ele está na empresa. E o bom vendedor, ele vende dia e noite onde que ele esteja. Eu participo de uma das melhores academias de Brasília. Eu não estou lá para treinar, eu poderia ir para qualquer academia para treinar. Aliás, um dia que eu estou cansado, eu treino mais perto de casa, porque eu ando 12 quilômetros para ir na academia. Só que eu estou ali porque eu quero vender. E eu sei que ali me traz grandes resultados. Então, essa é a segunda chave. E a terceira chave, para finalizar isso aqui, que é essa sua pergunta, eu diria para você que é o seguinte, que é você conhecer muito de vendas, porque na maioria das pessoas, elas pensam que vender é aquela coisa antiga de que você nasceu com o dom de vendas. E, cara, isso já acabou há muitos anos. Então, se você quer ser um bom médico, você faz 5, 6, 7 anos de medicina, você não para de estudar nunca. Se você quer ser um advogado, você termina ali aquele curso e vai fazer especialização. Como é que você acha que um mundo que está mudando todos os dias dessa forma, você pode ainda imaginar que o vendedor é aquele cara que é bom de papo? É isso. Nossa senhora, é isso. É fantástico isso, porque essa é uma grande dor no meu caso que faço treinamentos e seleções de vendedores. Ainda tem essa questão, né? Você é um vendedor nato. E vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Que estão aqui assistindo. Nunca chegue para uma pessoa que tem sucesso, seja no que for, tá? E fale assim, nossa, você nasceu para isso, você tem facilidade para isso, você é um vendedor nato. Porque quando você fala para um vendedor, por exemplo, de sucesso, que ele é um vendedor nato, você está invalidando todas as negociações que ele perdeu e que ele teve que aprender com aquilo, todos os livros de vendas que ele teve que ler para chegar até lá, os cursos de vendas, as palestras, as imersões. Isso é muito comum, né? Hoje as pessoas chegam numa entrevista para vendas e a primeira coisa que eu pergunto é quantos cursos de vendas você fez? Quantas imersões você fez? Quantas palestras você participou? Muitas vezes nenhuma. Quais são os livros que você leu de vendas? Nenhum. Quais são os... Abre teu Instagram aqui, teu YouTube. Quem são os vendedores que você segue? Né? Não tem nenhum. Então, assim, como que você... É como se eu chegasse para um cara que fala que quer ser jogador de futebol e perguntasse para ele quem que é Neymar, quem que é Cristiano Ronaldo, e ele falasse, não sei, não conheço, não tem referência. Né? Exatamente. Parabéns. E isso, cara, você me falando isso me fez até, acho que é muito útil aqui para quem está assistindo e quer se preparar para estar numa grande corporação, ou até mesmo ser um vendedor, um representante comercial de uma grande empresa. Numa entrevista, você está lá na entrevista escolhendo um diretor comercial, um vendedor, enfim, algum braço direito para as vendas. Quais são os aspectos que você valoriza, as perguntas que você faz, como que você seleciona as pessoas que vão trabalhar com vendas próximo de ti? Muito próximo dentro de tudo que você falou. Agora, quando eu tenho que escolher um diretor comercial, aí eu vou olhar, sabe quais são os principais ativos que eu olho nele? Como ele vende a família, legal. Como ele vende para os filhos, como ele vende para os amigos. Que legal. Então, eu olho sempre qual é a carteira que esse cara tem.
Então, dentro disso aqui, aí vem todos esses pretextos aí que você falou. Mas primeiro eu vejo muito a questão de valores e princípios dele. Porque eu tenho uma frase que eu falo bastante, cara, que é o seguinte: um bom vendedor, ele pode trazer, às vezes, muito lead, mas nem todos prestam. E eu faço sempre uma analogia a isso aqui. É como você pescar com uma rede toda rasgada. Você vai jogar, pode até vir alguma coisa, mas o que vai vir numa rede rasgada? Pau, madeira, folhagem, um monte de coisa que não vai te servir. Então você precisa... Interessante essa imagem. Você precisa entender que um bom vendedor não é aquele cara que quer vender a qualquer custo. É aquele cara que sabe selecionar exatamente aquelas pessoas que servem, que é aquele, vamos dizer assim, seria personalizar, fazer a persona um pouco parecido. Não, mas é aquele cara que vai ter o cuidado, não só em vender, vai ter o cuidado com a entrega, vai ter o cuidado com a qualidade, vai ter o cuidado ali em ter um comprometimento com o cliente, para que depois possa ligar para o cliente, e o que eu falei aqui, ter uma indicação. Então, eu presto muita atenção a isso. Então, cara, eu olho tudo isso no cara. As parcerias, fortalecer as parcerias, né? Eu vejo muita gente que vende, isso acontece até comigo. A pessoa traz, a gente faz as parcerias, faz as conexões, fechou o negócio, o cara some, às vezes não cumpre o que combinou com o comissionamento e acha que vai ser só aquela vez. Eu tinha um vendedor, ano, 2 anos. Pra você ter uma ideia, para mim foi assim, na minha visão antigamente, ele era o melhor vendedor do mundo. Por quê? Porque ele era um cara que abria portas. Mas você sabe aquele rio que passa e não volta mais nunca? Era o Anderson. Desculpa, até não podia. Também ninguém sabe quem é o Anderson. Então, assim, ele se escutar vai saber. Mas, assim, é uma pessoa maravilhosa, mas era o cara que só sabia ir com a correnteza. Ele era bravo, ele sabia, ele chegava nas empresas e ele abria portas, mas ele jamais conseguiu manter uma represa. Então, todos os dias ele conquistava, mas todos os dias ele zerava. Perdia. Exatamente por conta desses valores e princípios. Boa. Valores e princípios. Eu acho que valores e princípios, eles não mudam. Eles são... como é que eu vou te dizer? Eles são acrescidos, né? E você vai aprimorando. Mas eu tenho uma pergunta que é nessa base de valores e princípios, Ivan. Qual foi a opinião, talvez até valor e princípio, né? Se mudou, mas uma opinião sobre algum fato, sobre você, ou algum valor, ou algum princípio, algo que você mudou no decorrer da tua trajetória. Você falou, ó, antes eu pensava assim com relação a isso, agora eu penso assim. Pode ser com relação a você como conduta, as pessoas. Antes eu era mais chato com as pessoas, hoje eu sou mais tolerante. Ou antes eu era mais exigente comigo, hoje eu sou mais... Enfim, qualquer opinião, valor ou princípio que você ajustou, ou até que mudou mesmo completamente nos últimos anos e que você percebe que amadureceu. Essa é uma pergunta um pouco complexa, mas eu vou tentar resumir ela a uma coisa que mas pode discorrer aí, não tem pressa não. É uma crença minha e que eu levo muito como valor. Provérbios fala que todas as riquezas, elas vêm do Senhor e elas não acrescentam dores. Quando você olha esse versículo, você tem que entender o seguinte: bom, se tudo que tem na natureza é riqueza, e eu estou sentindo alguma dor, eu estou errado. Olha que legal isso. Porque senão eu não teria dor, eu teria resultados. Isso começou a mudar totalmente esse versículo. Começou a mudar totalmente a minha visão. Porque todas as vezes, até hoje, que eu estou com qualquer problema que seja, eu falo o que está causando essa dor. Não, peraí, você falou que vai resumir, eu não quero que você resuma isso aí não, que isso é muito importante. Porque muitas vezes os vendedores, eles acham que para bater meta e tudo mais, tá muito aguerrido ao sofrimento, ao problema, à dor de cabeça. Olha que sensacional isso aqui, hein, que você tá comentando. Pô, continua, mas eu mesmo tenho que mudar essa crença. Porque muitas vezes eu sinto que parte do meu resultado e dos meus sucessos e metas tá atrelado a algum tipo de sofrimento ou de entrega que você acabou de falar, que não precisa ser não assim. Não precisa dor. As coisas de Deus, elas não precisam dores. E tem lá, Paulo fala, Pedro fala também, que o Senhor fala o seguinte: entrega para mim todas as tuas dores. Ele não está dizendo para você que ele vai resolver todas as suas dores. Ele está falando para você o seguinte, porque mais lá na frente ele fala que é o seguinte: sobre todas as coisas que tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então, quando você se guarda, você está trabalhando a sua mente.
Se tiver oportunidade, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a mudança do mindset, a mudança da mente, porque toda a riqueza, ela está na mente. Toda a venda, ela está na mente. Então, toda a construção que você fala uma coisa nos seus treinamentos, que é o seguinte, me dá teu telefone aqui, que eu vou fazer uma venda para você. Eu falo diferente no meu não, na minha vida. Eu garanto, se eu pegar o meu telefone ali agora, vai ter 3 ou 4 indicações. Olha, então, assim, então, para mim, o cuidado, você não precisa guerrear. Você precisa construir um caminho bem pavimentado que você não precisa ter obstáculos. Caramba, hein? Eu tô tendo uma mentoria aqui. O que é isso? Eu vi aqui. Eu tô cumprindo o propósito que é aprender. É isso a ideia desse bate-papo, Ivan, e a essência desse programa, eu quero que seja essa, sabe? A gente consiga trazer coisas que quebrem um pouco de paradigma, Sim. que seja diferente, que traga conhecimentos. Eu tô aqui como aluno e realmente, cara, isso mudou já uma percepção minha que eu vou trabalhar. A gente vai ter que conversar mais sobre isso, pra mudar melhor ainda isso. Você tá na mentoria, tá no caminho certo. É, isso aí, toda a mentoria, viu? Toda a mentoria dá certo. Que legal, cara. Nossa, isso é muito legal. Tinha que conversar mais sobre isso. Então pega aí essa dica, viu? Não tem que ser pesado, né? O fardo não tem que ser pesado. Se você tá doente, tá ficando longe da família, tá estressado, tá caindo cabelo, não tá conseguindo fazer as coisas que você gosta. Eu quero que você me fale uma coisa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu crença, preocupação, medo levar alguém para algum resultado positivo? Nossa, e só isso que você vê na internet. Você pega esses gurus de internet aí, o que eles falam? Só isso. Não, trabalha enquanto eles dormem. Não, você tá louco, cara. Não faça isso, não faça aquilo. Disso. Eu nunca vi problema transformar nada. Só em coisa boa. Só em coisa ruim. Eu tenho uma sócia que, infelizmente, ela é muito preocupada. Eu sempre tento trabalhar isso nela. Aí, às vezes, chega uma folha de pagamento e ela fala assim, faz 2, 3 dias, ela me liga, às vezes, madrugada, cara, e fala o seguinte, e agora? De onde nós vamos tirar esse mês para pagar a folha de determinada empresa? Eu falo, olha, a gente pode falar sobre isso amanhã, né? Ela, não, mas eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, então, me fala uma coisa, se ficar sem dormir, amanhã o dinheiro vai estar na conta, então vamos ficar juntos. Agora, cara, vamos dormir, vamos se preocupar, que amanhã a gente resolve. Caramba, e é isso que eu acredito, que cara. Legal, então, para mim, cara. quanto mais você tem uma crença livre de qualquer medo, de qualquer problema, de que aquilo não vai acontecer, cara, mais é propício a acontecer. Nossa, porque a nossa mente, ela é um imã, né, cara? E tudo aquilo que você está ali, por que às vezes, posso até entrar num outro caso aqui. Claro. Não, vamos tentar puxar para o lado da venda, que é o nosso bate-papo aqui. Então, assim, às vezes eu vejo muito vendedor, ele já entra numa reunião comercial, início de mês, desacreditando na meta. E, cara, eu sempre falo o seguinte, eu tenho uma coisa que para mim é muito óbvia, E ansioso, velho. né? Ansioso. Não, ele já está ali dizendo para ele, para o subconsciente dele, que ele não vai conseguir. E o que eu sempre acredito? Eu estava num outro evento agora, e vim de lá direto para cá. Nós colocamos aonde? No GPS. Se eu coloquei no GPS, eu estou olhando ali o tempo inteiro para aquilo aqui, não tinha como eu errar. Eu errei o prédio aqui, porque tem muitos que não estava vendo o nome, mas o endereço eu cheguei. Vendas não é diferente. Se você entra no começo do mês, se você tem uma metrificação, se você tem uma metodologia, se você metrifica aquilo passo a passo, relaxa. Não tem como você dar errado, cara. Relaxa e vai embora que dá certo. Caramba, galera. Nossa senhora. Eu tenho certeza que você aí em casa tá batendo palma, porque eu tô com vontade de bater. Se ele tivesse no palco, eu tava batendo palma agora. Obrigado, porque isso, cara, isso assim, é uma pergunta, mas também é um aprendizado, porque naturalmente, você que é vendedor raiz, aí nós que somos vendedores raiz mesmo, a gente se preocupa muito com a meta e a gente já entra um mês ansioso e às vezes é tenso e tá esperando aquele contrato, aquela assinatura e aquilo vai incomodando. Então, eu sei, eu já tenho esse conhecimento como consciência. Mas eu concordo contigo e eu confesso aqui para vocês que são vendedores que eu ainda não sou esse conhecimento. Eu tenho ele, mas eu ainda não sou esse conhecimento. Quando você aplicar, você vai ver o resultado. Eu tenho que treinar mais para internalizar isso, porque... E realmente, você percebe que quando você solta... Isso é até uma regra universal, né? Quando você solta, que você realmente tem. Né? Exatamente. Tem uma analogia, você já deve ter conhecido algumas pessoas que falam o seguinte, cara, eu tenho o dedo podre.
Perto de mim só aparece isso, só aparece aquilo. É a mesma coisa do vendedor. É a mesma coisa, eu posso fazer essa comparação. Quando você tem medo, é porque você não está preparado, cara. Sim. E não adianta você ficar pensando negativo, não. Sai dali daquela reunião e olha para frente e fala o seguinte, cara, o que eu preciso ver, que o Albert me falou, que eu tenho que fazer para que eu possa bater a minha meta. Não é ficar com medo. Às vezes, assim, eu falo sempre pro meu time comercial, todas as vezes que nós estabelecemos uma meta, ela não é de cabeça, cara. Ela é em cima de números. Então, Sim. se eu já trouxe aquela meta baseada em cima de números, eu não estou criando algo ilusório. Eu não estou falando para você que você tem que inventar algo que eu nunca fui capaz ou competente para fazer. Não, eu estou trazendo para você algo que eu tenho concreto, eu tenho dados. Então, se eu tenho dados que aquilo ali já aconteceu, aquilo tem que acontecer novamente. Não é um imaginatório, Sim. é uma imaginação. Existe um estudo por Existe trás todo um daquilo, estudo, uma metodologia, dado, né? metodologias e tudo. Então não tem como não dar certo, cara. Sim. Eu falo todos os dias, não tem como não dar certo. Tudo que tem caminho tem chegada. Eu postei um vídeo agora no Instagram do Flávio Augusto falando exatamente sobre isso. Sobre, se você tem Gosto 100 muito dele. leads e se 100 leads gera 50 ligações, 20 visitas e uma venda, você tem que ir atrás de 100 leads. Se você fizer só 50, você não vai ter meia venda, né? Pessoal, você pode aumentar um pouquinho o ar-condicionado? Só tá um pouco frio. Apesar de eu ser de Lajes, da Pois terra é, onde eu neva, também, né? Eu tô aqui pensando, Negando eu tô as aqui raízes, pensando, tá, nas pessoas que estão aqui de camiseta, tá, pessoal? Tá bom, isso tá bom. Ivan, deixa eu pegar uma parte aqui que eu tenho certeza que você não contou isso em público ainda, ou espero que seja algo exclusivo aqui. Me fala uma gafe comercial que você já cometeu assim, você olhou hoje ou até logo depois da venda. Acho que todo vendedor tem isso, que ele fala, meu Deus do céu, ali eu perdi a venda, ou nunca mais eu faria isso. Enfim, uma gafe comercial que você Muito grande. Realmente, cometeu. boa pergunta. Nunca contei isso em lugar nenhum, porque ninguém também nunca teve essa expertise de me fazer essa pergunta. Parabéns. Olha, a maior vergonha e gafe que eu já passei foi chegar numa cliente, que era uma cliente, inclusive, muito boa. Eu, em primeiro lugar, não conhecia perfil de pessoas, tá? Eu estou falando isso também, e isso não ameniza o problema. E eu cheguei para ela, foi o seguinte, falei, olha, eu queria que você abrisse o seu orçamento comigo, que o preço que você tiver, eu vou fazer para você. Nossa. Isso foi uma construtora. E ela virou para mim, olhou assim, ficou sem brincadeira, acho que 1 minuto, quase 1 minuto, que foi o maior minuto da minha vida. Ela Durou mim, um assim, dia aquele 1 minuto. quase um dia. Ela falou assim, eu só quero fazer uma pergunta para você. Você gastou tempo para chegar aqui? Eu digo, gastei. Você gastou tempo para fazer esse orçamento? Eu falei, gastei. Falou, pois é, você acha que seria justo eu te dar o orçamento do outro sem valorizar tudo isso que o outro também gastou com você? Gastou para vir aqui me apresentar o orçamento? E essa mulher me deixou sem chão. Né? Nossa. E eu entendi que não é assim que se faz coisa, nem é assim que se faz negócio. Caramba, que acerto, hein? Isso foi uma gafe para mim que você viu... Eu carrego isso hoje sempre na minha mente, cara. Eu jamais chego para um cliente e eu falo muito pro meu pessoal. Olha, quando você for pedir uma proposta, porque às vezes assim, teu cliente passou um preço totalmente diferente. Eu falo o seguinte, olha, tira o fornecedor, tira o valor, eu só quero ver a descrição. Então eu quero ver o que ele está te vendendo. Porque às vezes a diferença de preço pode estar no que ele está te vendendo. Mas eu não vou concorrer com preço com ele. Que bom, hein, cara? Olha só, você aí que concorre com vários orçamentos, eu acho extremamente indelicado também quando algum vendedor da minha equipe ou de uma empresa que eu estou dando consultoria falar quais são os orçamentos que você tem. Até porque se você vai cobrir o orçamento, dá a sensação de que aquele preço que você apresentou não é real. Não é real. Então assim, então quer dizer que se eu tivesse só você como orçamento, você ia meter a faca em mim? Tipo isso. Entendeu? Então também tem isso. Ó, fica isso daí de aprendizagem. Ó, a ideia aqui é fazer umas perguntas que saiam um pouco da caixa, porque hoje em dia tem muitas entrevistas aí, né, na internet e tal, e que às vezes você assiste e não consegue pegar a essência da pessoa, pegar o que realmente a pessoa sente, como ela trabalha, como ela chegou no resultado. E tem uma outra pergunta aqui que eu acho também que nunca te fizeram, mas que é uma curiosidade que eu tenho entre as pessoas. Olha lá, hein, velho? E eu gosto, cara, que Olha é a lá. seguinte. Ivan, você tem uma mania, um tique, um hábito, algo que você
pode ser agradável ou desagradável, mas que você fala assim, Albert, isso me ajuda a ter sucesso. Essa minha mania, todo dia eu faço isso, ou eu tenho esse tique aqui no meu trabalho que isso me ajuda a me manter na excelência. Você tem alguma mania, algum tique, algo que você que seja diferente das outras pessoas, alguma loucurinha tua aí, A todo minha empreendedor. loucura e que me traz muito resultado, e para mim melhora muito em tudo, é dirigir em estrada. Olha só, cara, que Então, por exemplo, diferente. eu fui para sua terra agora, eu fui de carro. Todo mundo falou, você é louco, cara, vai de avião, olha o seu tempo. Sim, sim. Mas o meu tempo que eu gasto numa estrada dirigindo, os insights que eu tenho, os resultados que aquilo traz para mim, nenhum um avião ou Olha um só. tempo encurtado traria. Que inusitado Então, isso para aí, eu não mim, sabia disso não. eu amo dirigir, principalmente quando eu estou sozinho. Às vezes eu vou daqui para o Nordeste, 2.500 quilômetros, sozinho dentro de um carro. Caramba, é chão, hein? É chão, é chão. E ali, velho, eu choro, e ali eu escrevo, e ali eu gravo áudio, e ali eu fico o tempo inteiro e sai cada insight, meu irmão, que você precisa de ver. Olha só, Cada cara, insight. viu? Viu como é diferente isso, É. cara? Uma baita. Eu tenho uma mania meio doida, você falou de dirigir, que às vezes quando eu tô um pouco ansioso, que nem você falou da meta e tudo mais e tal, eu pego o Muda carro. isso. Eu pego o carro e saio na madrugada, coloco música, uma música e tal. E eu saio na madrugada, assim, ó. Fico fazendo volta, assim, rodando, assim. E isso me relaxa, é o que você falou. Penso, faz os projetos, tudo mais e tal. Isso me relaxa. Coloco música no tom mais alto que tiver lá no carro e eu fico ouvindo música e dirigindo e pensando. Olha, Muito interessante isso. Gosto disso, gosto disso. Show de bola. Como é que tá nosso tempo aí? Faz um sinalzinho pra mim. Ah. Então vamos lá. Pessoal, vamos nos encaminhando aqui. Eu gosto sempre de, nessa parte final, fazer um bate-bola, né? Eu gosto de fazer um bate-bola para saber algumas respostas mais objetivas. Para que o pessoal tenha aí como referência. Ivan, qual foi a maior meta que você realizou na tua vida? Você fala assim, ó, isso foi o que eu mais desejei, ou isso eu não desejei, mas foi a minha maior meta. Qual foi o teu ponto, assim, mais alto de plenitude que você teve na tua vida? Pode ser na vida pessoal ou na carreira. Então, eu até estou com uma bem fresquinha, né? Para quem sabe a minha história e para quem me acompanha, então eu prefiro falar de duas. Vou falar uma na pessoal e uma Ótimo, de perfeito. empresarial. Pessoal, é você estar numa capital como essa, quase 4 milhões de habitantes, concorrendo ao Oscar do empreendedorismo Oh, que no legal. DF, e 15 grandes mentores que eu admiro, que têm o meu total respeito, e esse nordestino que chegou em Brasília sem conhecer uma única pessoa, esse cara que chegou aqui com 4 filhos para criar, onde eu volto à história do menos zero. Eu conto isso no meu segundo livro. Meu primeiro livro é Virei Líder e Agora, e o segundo, Menos Zero Milhões. E exatamente ali onde eu conto que começar do zero é muito mais difícil. E você chegar aqui numa cidade como essa, começar do zero, passar pelas dificuldades, e hoje você está entre os 5 melhores desenvolvedores empresariais do Distrito Federal, isso para mim hoje foi a minha melhor conquista como pessoa. Que Não estou legal. falando assim, conquista pessoal Sim, como empresário. Porque Sim. na minha vida, as grandes conquistas foram meus filhos, foram outras e outras coisas. Sim. Estou falando aqui agora, nós estamos aqui agora falando de venda e de empreendedorismo. Então, na área empreendedora foi isso. E sobre a questão pessoal, de empresa e de metas, cara, tem uma coisa muito engraçada na minha vida. Eu tenho uma visão muito de futuro. Mas só que tudo eu já determino hoje aonde eu quero estar amanhã. Então, para mim, nunca é novidade, por exemplo, a empresa esse mês vendeu 3 milhões de reais. É novidade, é isso. Não, foi um planejamento que eu fiz no início do ano. Ano passado a gente bateu quase todos os meses, 2,5. Falei, cara, o ano que vem a empresa tem que vender mensalmente 3 milhões de reais. E nós calculamos aquilo ali e acontece. Por quê? Porque tem todo um trabalho, tem toda uma metodologia, tem todo um método, tem todo um caminho a ser percorrido. Repito, quando se tem o GPS, não tem como errar a estrada. Que legal, que legal. E você já se imaginava, já projetava esse teu sucesso quando você estava lá no início? Ou foi algo que foi acontecendo naturalmente e foi indo? Por que eu te pergunto isso? Uma vez eu conversei com um colega
lá do Sul, e ele tinha comprado uma Ferrari. E aí, ele, na mesa, assim, a gente tomando cerveja, batendo papo. E daí eu falei, nossa, você realizou um sonho que para todo mundo era um sonho. Todo mundo, muita gente tem um sonho de ter um carro assim, uma Ferrari. E ele falou, se eu te contar que eu nunca tive o sonho de ter uma Ferrari, eu fui acontecendo, eu fui fazendo, daí eu comprei um carro, daí eu comprei outro, daí eu fui outro. De repente eu falei, por que não? E aconteceu. Né? Ele falou, eu não tinha essa pretensão, mas aconteceu. Eu falei, nossa, que curioso, porque naturalmente o que a gente ouve, isso foi contraintuitivo para mim também. Porque eu achava assim, pô, o cara desde o início desejou e tal, e quando ele comprou, ele falou, não, cara, foi acontecendo. E quando eu vi, eu tive a oportunidade de comprar uma Ferrari, eu comprei porque eu vi que era algo que fazia sentido para mim, até para minha profissão e tudo mais. Ele é corretor de imóveis em Balneário Camboriú, para passar credibilidade pro pessoal, e eu vi que assim, valia a pena fazer esse. Mas eu não era meu sonho. Eu falei, nossa, que muita gente que tem o sonho de ter uma Ferrari fica frustrado com isso, né? Então eu pergunto isso. Lá desde o início, você já via o Ivan no sucesso de hoje ou foi algo que foi acontecendo naturalmente? Sempre vi, cara. Não é nenhuma prepotência, pelo amor de Deus. Claro. Tá? Mas é sempre assim. Eu cheguei em Brasília aqui, eu passava fome, cara. Passava fome. Muitas vezes eu passei fome. Eu cheguei aqui com uma Fiorinzinha velha, eu não tinha dinheiro para gasolina, eu andava ou a pé ou de busão. Mas todas as vezes eu olhava assim, eu sempre falava para Deus, eu sempre falava para mim mesmo. Eu amava o plano, eu morava no Gama. Todas as vezes que eu chegava aqui no plano piloto, cara, quem me conhece daquela época vai poder confirmar isso. Eu falava o seguinte, cara, eu tenho certeza que eu ainda vou ser muito rico nessa cidade. Então eu sempre tive muita certeza. Então, para mim, todas as coisas também vão acontecendo com naturalidade. Você sabe que eu tenho um carro bom, moro bem, graças a Deus, e tudo que eu tenho. E para mim foi uma construção, assim, em cima de uma coisa que eu já sabia que ia acontecer. Sabe por quê? Porque eu não sonho com o produto. Eu sonho com o que precisa ser feito para chegar ao produto. Isso é legal. Sabe? Então, qual é a minha preparação? Cara, se o Albert... Lembra do que eu falei sobre o que o meu concorrente fazia? Sim. Então, assim, tem uma coisa que meu pai... Tinha duas coisas que meu pai falava muito que eu nunca esqueci. Primeiro, olha muito quem está atrás de você e olha muito quem está na sua frente. É a história do para-brisa e do retrovisor. Mas por quê? Na visão dele, era que se alguém está atrás, eu tenho que ter cuidado para não tomar o lugar dele. Se alguém está na frente, eu tenho que entender o que ele faz para que eu seja igual a ele. Que legal. Então, sempre essa referência. Que legal. E você falou sobre esse conselho do seu pai, já deu spoiler da minha outra pergunta, que era exatamente essa. Qual que foi o melhor conselho que você recebeu e que você daria para quem quer ter sucesso em vendas ou no empreendedorismo? Se teve, foi esse mesmo ou teve algum outro que eu poderia dizer para você, principalmente em vendas aí, para todo mundo aqui, cara. Eu sempre falo que é o seguinte, as pessoas elas trabalham muito com vendas e elas se preocupam muito em bater meta, ou ela ser o melhor, ou ela se tornar um diretor comercial. E eu sempre falo que o principal na vida, como um todo, principalmente nas vendas, é você ensinar o outro a ser melhor. Olha que Porque legal isso. quanto mais você ensina, mais você aprende. E eu vejo que assim, o mais importante de tudo é você estar no pódio. Então, se você, como diretor de empresa, não vejo muito... eu até me acho meio constrangedor quando eu vejo um diretor comercial, ele querer ser o cara que mais vende na empresa. Então, é importante que ele esteja no pódio. Então, ele tem que estar ali em segundo, ele tem que estar ali em terceiro, mas deixa o time dele crescer. Você vê a quantidade de lead que eu passo quente, para os meus vendedores, cara, você não tem ideia. Mas eu prefiro que ele venda, faça a venda, ganhe a comissão dele. Teve um exemplo agora há pouco, eu passei o cara estava passando por uma situação um pouco complicada, mas ele já está comigo há muitos anos, e eu falei, cara, estou passando essa venda aqui. Em uma venda só, ele chegou a tirar lá seus 60 mil reais de comissão. Que legal. E para mim, isso é o maior resultado da minha vida. Sim, isso é muito importante. E contraintuitivo também, né? É isso que eu queria pegar. Ser contraintuitivo, porque a maioria das equipes tem os vendedores, eles são muito competitivos e às vezes eu vejo isso. O gerente ou o gestor comercial querendo sobressair, né? Eu dou uma dica aqui agora, tá? Para você aí que é gerente, gestor, ou até mesmo para você que é empresário e vai contratar alguma consultoria ou alguma gestão.
Na minha consultoria, por exemplo, eu não faço vendas próprias. E nas minhas equipes, o gerente ele não tem direito de fazer vendas próprias. As equipes que eu dou consultoria ou que eu coordeno. Ele tem obrigatoriamente que passar as vendas dele, os leads pessoais dele, para alguém da equipe fechar, porque ele já ganha sobre toda a equipe. Uhum. Então, ele tem que direcionar para algum vendedor. Então, isso é uma estratégia que eu utilizo, que gera, primeiro, um pilar de liderança, e aí também diminui um pouco esse estrelismo de quem é gestor, de quem é gerente comercial. E mais ainda, eu ainda coloco como ajuda, tá, para esse gerente a meta de que ele tem que ajudar sempre quem está na frente da competição, vamos dizer assim, né, para bater a meta. Vamos usar um exemplo. Uma pessoa vendeu 150 mil, a meta é 200 mil reais. E o outro vendedor da equipe vendeu 70 mil. Se chega uma venda de 50 mil reais para o gerente, eu falo, você vai passar para aquele que está mais próximo de bater a meta, para ele ser bonificado e receber as bonificações. A lógica seria passar para quem vendeu menos, né? Para ajudar aquele que está lá embaixo. Mas é isso, eu costumo dizer, que é você premiar o insucesso. Então, é meio diferente essa metodologia que eu utilizo, mas funciona. Então, eu sempre ajudo quem está na frente. Bateu os 200 mil, daí eu começo a ajudar aquele que está lá atrás para ele chegar também na meta. Mas alguém tem que ser bonificado, tem que receber as comissões mais altas, tem que receber as premiações, até para a equipe toda ver que é possível, né? E também como meritocracia, né? A pessoa chegou lá, está precisando de um empurrãozinho, então é isso que eu faço. Bom, já foi essa. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos então, eu quero fechar então esse nosso bate-papo com uma última pergunta, que são os teus projetos atuais, a tua visão de futuro. Qual é o próximo desafio que o Ivan Sena está mirando aí? Quais são as próximas metas? O que está além da meta para fazer essa alogia aí ao nosso programa? E qual que é o teu foco hoje? Onde é que você está mirando, Ivan? Bom, cada hora que passa, cada dia que passa, a minha maior alegria, não é tristeza não, é a minha maior alegria eu estar conseguindo sair de dentro das minhas empresas e elas funcionando sozinhas. Oh, que legal. Então, para mim, isso já é a minha maior meta. Então, o que eu quero para os próximos anos? Eu sou um cara muito inquieto, né? Além de ter o TDAH, tem autismo, enfim. Então, eu estou sempre buscando. Então, o que eu resolvi na minha vida? Eu quero deixar as minhas empresas rodando bem, que já estão. Tem empresa minha que eu fico 45 dias sem nada. Que legal. Só fazendo uma reunião. E aí eu quero desenvolver pequenos empresários a conseguirem chegar aos mesmos resultados que eu cheguei, ou, aliás, muito melhores. Porque aí onde eu vou dizer, não, pô, esse cara é bom, porque ele conseguiu ser muito maior que eu, isso é uma alegria para mim. Então, os meus maiores projetos hoje, Albert, de verdade, eu quero ter rede de franquias, eu quero ajudar empresas pequenas a crescerem, a alavancar os seus negócios, mas nada como o meu, sempre como um benefício, sempre agregando o valor que isso pode ser beneficiado, não sei se seria a palavra certa agora, a uma comunidade, né? Eu vi esses dias alguém falando que é o seguinte, que Deus ele está presente não é num projeto que ajuda você, Deus está presente num projeto que vai ajudar as pessoas que estão perto de você. Então, quanto mais você pensa em um projeto que você vai levar resultado para a vida de milhares de pessoas, mais você tem possibilidade de fazer aquele projeto dar certo. Hoje nós temos todos os dias na parte da manhã, Provérbios da Manhã. É uma coisa que mudou minha vida, porque quando eu conheci Salomão por leitura, né, há 6 anos atrás, eu comecei a fazer uma live diária, depois de 3 anos no ar, fiquei 1 ano sem fazer e voltei agora, faz 4 meses que a gente está fazendo Família de Provérbios todos os dias. E sobre a própria Família de Provérbios já vem uma grande história. Nós estamos desenvolvendo um projeto onde nós vamos criar quiosques dentro de todos os shoppings do Brasil com produtos da Família de Provérbios. Oh, que Aí legal. você pergunta, e para que isso? 100% para doação. Que legal. E eu vejo que você é um cara que gosta de doação. Você tem minha admiração por isso, cara. Sim, e eu costumo falar que quando você faz as coisas pelo propósito de contribuir,
tudo flui mais fácil. Você não sente que as coisas vão mais fácil? E não falta nada, né? Por mais que a gente esteja passando por qualquer situação difícil, quando você está prestando atenção no outro, Deus ampara. Posso te falar uma coisa? Sim. Eu cometi um erro na minha vida, assim, cometi muitos, né? Mas agora nós estamos falando aqui de empreendedorismo, então eu vou falar uma coisa. Eu cometi um erro na minha vida, porque primeiro eu me achava vendedor. Tá? Então eu sempre me achei empreendedor, me achava vendedor, mesmo com aquelas dificuldades que eu tinha. Mas assim, durante um tempo na minha vida, cara, qual foi o meu principal erro e que me prejudicou bastante, até um deputado federal, um amigo meu, me chamar a atenção sobre isso. Eu tinha um pensamento que eu, como um canal de vendas ou um cara de relacionamento, eu tinha que ganhar dinheiro em tudo. Então, se o Albert estava precisando vender um carro e eu tinha alguém que estava precisando de um carro, vender um carro, eu tinha que ganhar um pouco sobre aquilo que o Albert estava vendendo. Oh, que legal. E sabe a hora que virou o jogo? Eu virei o jogo quando eu entendi que quando eu vendia o carro para o Albert, simplesmente o Albert me dava uma comissão e não tinha mais compromisso comigo. E se eu vendesse o carro para o Albert e eu não ganhasse nada, o compromisso com o Albert se mantinha em mim. Sim. O meu jogo virou. Que legal. Então eu passei a não ser mais um cara interesseiro. Sim. Eu passei a ser um cara interessante. Hoje eu ligo pontes. Esses dias eu consegui um investimento para um amigo meu de 14 milhões. Que legal. Em outra época, cara, eu queria ganhar alguma coisa. Sim. Você tá louco? Era muito dinheiro. Eu falei, cara, eu quero ganhar alguma coisa. Hoje eu tenho o prazer de ver ele crescendo junto com esse cara que eu fiz a indicação, que é um amigo meu dos Estados Unidos. E assim, a coisa está funcionando e está fluindo. E eu fico feliz por aquilo. Que legal. Sabe o que acontece? Os dois têm uma gratidão eterna comigo. Sim. Tem uma eterna. Então ele não me indica uma pessoa, ele me indica 100. Talvez se eu fosse ganhar uma comissão hoje, seria só aquela comissão. Mas Sim. se eu não sou um cara interesseiro, a minha comissão vai ser eterna, porque Exatamente. esse cara sempre vai lembrar de mim. Exatamente. Olha que legal, cara. Que legal isso. E isso é muito real no mundo das vendas, porque tem determinadas parcerias que a gente faz... Não, é diferente, né? Parceria você tem que ganhar mesmo. É, mas eu digo assim, algumas parcerias que você faz para contribuir com os outros e aquilo te gera mais conexão do que se você ganhasse daquilo. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A gente estava lá na segunda-feira, você comentou sobre doações, né? Eu estava numa associação no Santa Luzia, que é um bairro muito carente aqui em Brasília, fica dentro de um outro bairro que é muito carente, que é Estrutural. E eu sempre levo parceiros para lá, inclusive quero que esteja aqui nessa cadeira no futuro próximo o André Diniz, que faz parte de uma grande empresa chamada Prudential, e ele foi para lá visitar, se emocionou com o desenvolvimento do pessoal e começou a gerar campanhas e fazer doações e tudo mais, e aconteceu isso. Eu cheguei lá e ele falou, Albert, o que a gente pode fazer para contribuir contigo aí, porque tá fluindo aqui o negócio. Eu falei, fica tranquilo, eu vou fazer um atendimento aqui com o pessoal, vou tirar algumas dúvidas. Se vocês puderem indicar pessoas. Eu cheguei lá, tava cheio de gente pra gente conversar, né, que acabou gerando novos negócios, né, para um outro cliente meu. Então, cara, que aula, hein? Que aula, hein, meu amigo? Meu irmão. Tamo juntos. Caramba, olha só. Eu quero assistir esse vídeo de novo, e de novo, e de novo. E quero agradecer muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Você sabe que desde que a gente se conheceu, eu tive uma ascensão comercial, vamos dizer assim, uma ascensão profissional. E, pessoal, o Ivan estava lá desde o início, sempre dando dicas, orientando, assim, sem cobrar nada, abrindo o tempo dele, né? Foi lá tomar café. Eu tava com uma franquia um tempo atrás que eu tava, cara... será que eu vendo? Será que eu não vendo? Eu falei, pra quem que eu vou perguntar? Eu chamei ele parou o que ele tava fazendo, foi lá, analisou, falou, Albert, faz dessa forma que é melhor pra você, volta a concentrar nas consultorias e tal, e dito e feito. Eu sou um bom ouvinte, Não adianta nada você assistir esse episódio, ouvir todas essas dicas e tudo mais, e acordar amanhã ou sair agora onde você está e continuar fazendo as mesmas coisas, né? Exatamente. Então, pega os aprendizados e começa a executar, nem que seja uma dica, né? Teve tanta dica valiosa aqui, pega uma que seja e executa, coloca na tua vida. Eu vou pegar aqui o ensinamento, tá? Do
relaxar mais, diminuir um pouco mais a intensidade, deixar soltar um pouco mais, porque isso aqui, ó, eu já peguei no coração. Eu já saí daqui. Se você vai aproveitar ou não esse episódio, eu não sei, mas eu já aproveitei aqui. Com certeza vai me gerar mais resultado. Que bom. Ivan, fala aí como é que o pessoal te segue, como que horário que são as lives dos provérbios, como é que quais são as tuas redes, o que a gente pode, como é que a gente conecta contigo? Todos os dias, 7 horas da manhã, segunda a sexta, todos os dias, segunda a sexta, nós temos família de provérbios. Eu e o Raul, que estamos juntos aí, fazendo ali a família de provérbios. O meu Instagram é j.ivancena. j.ivancena. Vamos deixar aí no link, tá, pessoal? E j.ivancena também no LinkedIn. Então, tanto LinkedIn quanto Instagram, essas são as minhas redes sociais. Se quiser me seguir, será um prazer. Sempre estou contribuindo um pouco aqui com aquilo que vou aprendendo ao longo da vida, ao longo do tempo. Gosto muito, sabe, Alberto, tem uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, eu tenho muita preocupação, é de não ser contra C, contra V. Sim. Então, eu sempre procuro tanto criar dentro dos meus insights, assim, o que eu posso levar de novo realmente para as pessoas, como eu trago muito de fora das culturas que eu vejo lá. Porque todos os países, quando eu viajo, a minha maior preocupação, meu maior desejo, né, eu diria assim, é sempre estar olhando como é que se vende aqui. Olha que legal como isso. É que se empreende aqui. Que legal. Então, eu não vou, às vezes assim, até eu falo assim, Deus, me perdoe, não é que não tá bom, tá legal, tá bom pra caramba, mas deixa eu quero entender melhorar, um pouco né? sobre isso aqui. Então, eu sempre tenho essa preocupação. Isso me faz muito, muito bem. E posso falar uma frasinha? Só claro, pode. Você ia me perguntar. Não, Porque, eu ia só... Eu dizer o seguinte, pode fazer a frase. Se tem uma chave de ouro que eu quero que você guarde e que você pode levar para a tua vida, você é empresário, tá? Você é empresário, você pode levar para a sua vida, você que seja de um time comercial, ou contrate pessoas que queiram tomar a sua empresa. Diferente. Contrate pessoas que queiram tomar a sua empresa. Que sejam melhor que você, que desejem, tenham ambição e dizer o seguinte, eu quero ser dono disso aqui. E, cara, para mim isso foi uma virada de chave na minha vida, porque quando eu comecei a perder o medo, porque às vezes a gente fica com medo, sabia disso? O empresário tem muito aquela questão assim do ego, da vaidade, então, poxa, velho, eu tenho que ser o cara. Meu irmão, na hora que eu desci... Não vou ensinar porque senão vai virar meu concorrente, alguma coisa assim. Ou alguma coisa assim. Cara, o meu sonho é que eu tenha pessoas que comprem qualquer empreendimento meu. Eu quero, porque se ele falar assim, cara, olha, hoje eu vou sair, vou montar... Não, vem cá, cara. Fica aqui. Compra aqui, eu divido para tu, paga do jeito que você quiser, mas fica aqui, cara, isso aqui é teu. Então, para mim, eu aprendi isso mudou meu jogo, isso me deu muita liberdade, muita tranquilidade, muita paz em sempre ter pessoas ao meu lado que sejam muito melhor do que eu. Que legal isso. Muito bom. Falando nisso, então, para fechar, tem a imersão, né, que é o plano perfeito. Vai ter agora, e já tem o cronograma das próximas, né? Tem mais ou menos um cronograma, não definido datas, mas que o ano que vem nós vamos estar São Paulo, Maringá, João Pessoa, Natal, Brasília novamente, Goiânia. Então essa vai ser a nossa agenda do Plano Perfeito. O ano que vem você vai estar junto em todas. É isso aí, estarei lá. De Deus, muito bom. Se Deus quiser. Você uma honra. Muito bom, muito bom. Uma honra. Parabéns, cara. Pessoal, siga o Ivancena, se inscreva nesse canal, clica no sininho aí, divulga com aquele teu amigo vendedor, aquela pessoa que não tá conseguindo bater meta. Entrem lá, manda teu comentário aqui. Qual foi o insight que o Ivan colocou aqui que você mais gostou? Comenta aqui, compartilha, clica no gostei, porque a ideia desse programa, além da meta, é que você consiga, então, se transformar não só um ótimo vendedor, um ótimo profissional, mas naturalmente, quando a gente vai crescendo profissionalmente, estudando mais sobre vendas, a gente vai prestando atenção no outro e isso vai nos tornando também pessoas melhores. Então esse é meu comprometimento com vocês, espero que vocês tenham gostado e estaremos aqui na semana que vem com um novo convidado falando das suas percepções além da meta. Avante dispostos! Tamo juntos, obrigado, gente, parabéns, meu irmão.